Oi pessoal, bom dia. Vamos aqui voltando a falar sobre democracia, né? Na aula passada nós falamos sobre a democracia grega, sobre o surgimento, né, conceito e tudo, sobre a diferença entre a democracia formal e substancial. Falamos também da classificação entre democracia direta, indireta e semidireta. E agora eu queria falar sobre os pressupostos das democracias modernas, certo? E aí, gente, eu vou falar várias características dentro desses pressupostos, né? Que é o seguinte: quanto mais um Estado apresenta esses pressupostos, mais ele vai estar próximo daquela chamada democracia substancial que nós vimos na aula passada, tá? Então, as democracias, gente, hoje organizadas, né, na maioria dos estados do globo, não é algo que, assim, ou tem ou não tem as características, não é só uma questão de sim ou não, é uma questão também de grau, né? Alguns estados, eles vão apresentar esses pressupostos de forma mais consolidada, de forma mais forte, de forma mais firme, e outros estados vão apresentar esses pressupostos de uma forma mais branda, né? De uma forma mais menos consolidada. Então, a gente tem hoje democracias consolidadas, como a França, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e a gente tem outras democracias que estão passando por momentos de crise, ou que não apresentam todos os pressupostos, ou que os pressupostos que apresentam não são de forma tão consolidada, né? Então, eu vou falar várias características agora, e alguns estados eles vão ter em maior grau, outros estados vão ter em menor grau. Quanto mais próximo um estado ele apresenta, ou quanto mais pressupostos ele apresentar de forma firme e consolidada, mais esse estado se aproxima da democracia substancial que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Bom, o primeiro pressuposto das democracias modernas, o primeiro pressuposto é ampla e igual participação, né? É a possibilidade do chamado sufrágio universal. Então, antigamente, a gente vai ver, acho que no próximo vídeo, vamos ver que a gente já passou um tempo em que, não só aqui no Brasil, tá? Mas isso é uma característica do Ocidente como um todo. Já passou-se por um tempo em que o voto era censitário, baseado em renda, e hoje, né, nas democracias modernas, a gente tem que um dos pressupostos é o chamado sufrágio universal, que significa ampla e igual possibilidade de participação de todos os cidadãos. E aí eu estou incluindo independentemente de renda, de idade, de sexo, de orientação sexual, etc. Um outro pressuposto das democracias modernas é que, em regra, elas são representativas. Em regra, são democracias que funcionam da forma indireta, quer dizer, através da eleição de representantes. Também, um outro pressuposto é a forte participação político-partidária, né? Hoje, a política mundial, ela se manifesta, ela se opera dentro dos estados através das articulações entre partidos políticos, né? Então, nós vamos ter uma aula para falar especificamente de partidos políticos, mas eles são importantes na questão da articulação de interesses, da articulação de projetos de lei, da articulação de políticas públicas de governo. Então, hoje a política mundial em cada estado, né, ela vai se fazer em torno das atividades e da participação político-partidária. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, para você ser um candidato, seja dentro do Poder Legislativo, vereador, deputado estadual, federal, senador, seja para presidente da República, governador, prefeito, etc., você precisa ser filiado a um partido político, tá certo? O presidente da República, ele está sem partido agora, mas se ele quiser se candidatar novamente, né, a uma reeleição, ele precisa de uma vinculação a algum partido político, tá? E aí depois a gente vai falar especificamente sobre os partidos políticos, mas a participação político-partidária é também um pressuposto das democracias modernas. Separação de poderes também é outro pressuposto das democracias modernas. As limitações prerrogativas, os direitos e deveres, né, as limitações de poder dos governantes estão estabelecidas na Constituição, é também um pressuposto. Respeito às minorias, tá certo? E garantia do chamado pluralismo de ideias, pluralismo cultural. O respeito às minorias, gente, é um elemento chave, um elemento importante das democracias modernas. Antes se entendia que a democracia era apenas o voto da maioria, certo? Hoje se entende
que as democracias, elas levam em consideração o voto da maioria, desde que elas respeitem os direitos das minorias, tá certo? Então, existe aí esse complemento. Não basta a democracia para se operar, ela se fazer pelo voto da maioria. É preciso que o respeito, que haja, né, o respeito dos direitos de minorias também, tá bom? Outro elemento importante é a questão da alternância de poder, a possibilidade, né, de alternância de poder em votações periódicas, temporárias, e aí vão variar, vai ter estado que é de 5 anos, 6 anos, 4 anos, se tem reeleição, se não tem, isso vai variar de estado para estado, mas é fato que a alternância ou a possibilidade de alternância de poder também é um elemento das democracias modernas. Além disso, os cargos públicos são providos por meio de concurso público. Existe aí não mais uma hereditariedade para os cargos ou apenas cargos de nomeação, né, de chamar parente, isso, a vedação do nepotismo, tudo isso faz parte também de uma tentativa de estipular um Estado mais imparcial, né, um Estado, digamos assim, que atenda para a probidade administrativa e não para atender interesses pessoais. Então, na tentativa de mudar uma cultura patrimonialista, na tentativa de evitar um nepotismo, na tentativa de evitar que o âmbito privado se misture com o âmbito público dos governos, a grande maioria dos cargos públicos é feita, né, a escolha de quem vai ocupar esses cargos é feito por concurso público. São todos os cargos? Não. Alguns cargos, por exemplo, aqui no Brasil, ainda são de livre nomeação e exoneração do presidente. Por exemplo, os cargos de ministros, o cargo de superintendente da Polícia Federal. Alguns cargos ainda são de nomeação, mas, em sua grande maioria, os cargos são providos por meio de concurso público. Qual é a importância disso para as democracias modernas? Evitar que o governante coloque em algum cargo, né, coloque no poder alguma autoridade ou alguma pessoa visando interesses particulares, visando atender uma questão de interesses privados, visando, pensando, né, que essa autoridade é dona do cargo, mas não. Por exemplo, o presidente da República, ele está ali exercendo aquela função temporariamente, mas ele não é dono do executivo, ele não é dono do Estado, ele não pode colocar quem quiser em todos os cargos, né? Ou a gente estaria de volta, né, a um tempo passado em que o público se confundia com o privado. Hoje existe claramente essa divisão, por isso a vedação ao nepotismo, de chamar, por exemplo, filho, irmão, tio, parente para ocupar cargos públicos. E é por isso que existe o concurso público, tá? Que vocês vão estudar melhor em direito administrativo, mas como um dos elementos também das democracias modernas. Além disso, transparência, tá certo? Na divulgação de informações públicas, na divulgação de dados públicos. A publicidade desses dados é importante como um elemento das democracias modernas. Então, estados autoritários, eles tendem a controlar as informações, a não divulgar as informações públicas sobre receitas, sobre gastos. E dentre um dos pressupostos das democracias modernas, nós temos que a transparência dos dados e informações públicas se faz super necessária. Além disso, a garantia de direitos de liberdade, e aí eu falo de liberdade de uma forma bem ampla, estou englobando liberdade de reunião, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de locomoção, de religião, de associação, de ir e vir, enfim, eu estou falando de uma liberdade em sentido geral, tá? Quanto mais direitos de liberdade esse Estado garantir, né, mais próximo, como eu já falei, esse Estado vai estar daquela democracia substancial que nós vimos na aula passada. Além disso, nós temos também a responsabilidade dos governantes, que é um elemento das repúblicas que também se apresenta como um pressuposto das democracias modernas, a possibilidade de um governante perder o seu cargo, ser responsabilizado civil, penalmente, pelos seus atos ou por suas omissões também, tá?
E também pode ser considerado como um pressuposto a existência de âmbitos de participação além do voto, né? De outros procedimentos ou de outros caminhos para participação, melhor dizendo, além do voto. Então, hoje nós temos audiências públicas, nós temos a possibilidade de referendo, de plebiscito, de fóruns para debates. Então, toda vez que existem outros mecanismos, né? Quanto mais o Estado promover mecanismos de participação para além do voto, mais próximo, né, esse Estado vai estar caminhando, como a gente já viu, da chamada democracia substancial. Então, esses são os principais pressupostos das democracias modernas. Como eu já disse, alguns estados apresentam esses pressupostos de uma forma mais evidente, de uma forma mais consolidada, de uma forma mais firme, e outros estados apresentam em maior ou em menor grau, tá certo? Mas é o que cada estado, enquanto democracia, né, deve buscar cada vez mais consolidar, certo? E aí eu queria falar de uma outra classificação sobre as democracias, a partir da manifestação de decisão. Nós temos uma classificação em 3, né? As democracias podem ser classificadas em democracia representativa, a primeira, participativa, a segunda, e deliberativa, a terceira, tá? A democracia representativa, a primeira que eu vou falar, é aquela democracia indireta, tá? Ela também pode ser chamada de democracia representativa ou democracia indireta, que ela tem influência de um autor francês chamado Sieyès, certo? Se escreve assim, S-I-E, com acento... S-I-E, Y-E, e o acento agudo nesse E, certo? S. Sieyès, S-I-E-Y-E. Não é acento agudo, não. É crase, tá certo? Desculpa, gente. Crase não é porque em francês tem, né? S-I-E-Y, com crase, tá? S. A gente chama o Sieyès. É um autor francês que era um defensor, um autor liberal, né? Na época do liberalismo, que se desenvolveu na Europa Ocidental, naquele contexto anti-absolutista, naquele contexto de nascimento do Estado liberal, que nós já falamos, aquela primeira fase depois do absolutismo monárquico. Nessa fase se desenvolveu o liberalismo com um forte viés da questão da garantia dos direitos de liberdade individuais, dos direitos de autonomia, e Sieyès foi um autor que defendeu a chamada democracia representativa nesse período, no sentido de que era um direito individual do cidadão a escolha dos seus representantes, dos seus governantes. E aí, o momento em que o cidadão, né, ia lá e escolhia os seus representantes, ele estava exercendo a sua autonomia individual. Então, essa democracia representativa, ela é bastante difundida, né, atualmente. A maioria dos estados adota como regra a democracia representativa, fruto, né, desse liberalismo ocidental, que surgiu dentro de um contexto pós-absolutismo, certo? Aí a gente tem uma segunda classificação, que é a chamada democracia participativa. Ela tem como principal autor Rousseau, tá? Que escreveu um livro chamado Contrato Social em 1762, também nesse mesmo contexto de luta contra o absolutismo, mas a proposta de Rousseau era diferente. O Rousseau queria meio que uma volta àquela democracia grega, só que a democracia grega era excludente, né? E o Rousseau defende uma democracia participativa no sentido dela ser direta, né? Com a participação de todos os cidadãos, do povo e tudo. Ele fala muito da questão da vontade geral do povo, né? Essa vontade geral, ela seria a subtração das vontades particulares. Então, para Rousseau é mais importante o interesse coletivo, né? A coletividade política e não a autonomia individual, certo? Então, aí é uma diferença entre Rousseau e o Sieyès, esse primeiro autor que eu falei. Para Sieyès, era bastante importante a questão das liberdades individuais, da autonomia individual, e para o Rousseau, era muito importante a questão do coletivo político, da vontade geral, que seria justamente a anulação ou subtração das vontades particulares, tá certo?
Essa vontade geral seria o interesse da maioria, né? Seria o chamado interesse comum, que significa o interesse da maioria, e cada indivíduo teria igual poder, né, de determinar o resultado final das decisões políticas. E aí eu não estou falando só da escolha dos governantes, da escolha de representantes, mas o povo deveria, de acordo com Rousseau, ter o poder de participar ativamente e diretamente das escolhas políticas, das decisões, né, das votações, por exemplo, de projetos de lei, de decisões importantes para o Estado. Deveria haver a participação em massa do povo, não por meio de representantes, mas cada um enquanto cidadão, né, participando da escolha da vontade pública. Essa ideia de Rousseau, enquanto a primeira, que eu falei de Sieyès, ela é dentro de um contexto de liberalismo, dessa doutrina filosófica, né, chamada de liberalismo. O Rousseau, ele faz parte de um contexto filosófico chamado de republicanismo, tá certo? Então, a gente tem o liberalismo de um lado com Sieyès, a gente tem o republicanismo com Rousseau, que é justamente o reforço à ideia de coletividade. Para ele, Rousseau, não deveria haver a diferença entre a autonomia individual, tipo, de você enquanto cidadão e você enquanto cidadão coletivo, quer dizer, você enquanto cidadão individual e o cidadão coletivo, quer dizer, enfim, ele defende a questão da coletividade e essa seria, né, a principal característica desse republicanismo. Só, gente, que uma crítica que pode ser feita a esse republicanismo é que faz sentido e pode até dar certo em sociedades menos complexas, em sociedades muito homogêneas, né? Mas num contexto de sociedades muito complexas e muito heterogêneas, é difícil a gente contar com essa democracia participativa como regra, tá certo? O que é que a gente tem hoje? A democracia representativa como regra, e em alguns momentos a gente tem a democracia participativa, como por exemplo no referendo, no plebiscito, certo? Que vai ter a votação. Eu ainda vou explicar a diferença entre referendo e plebiscito, mas são votações em que o povo faz diretamente, tá? Então, a democracia participativa, ela não se apresenta na maioria dos estados como regra, mas ela se apresenta em alguns momentos com uma possibilidade de participação direta dos cidadãos em algumas escolhas políticas, né? Como referendo, plebiscito, etc. E uma crítica que pode ser feita também a essa democracia participativa é que ela tem uma preocupação meramente quantitativa, né, com a votação do final. O que importa é a votação da maioria, a escolha da maioria. Então, Rousseau puxou muito para a questão do voto da maioria, né? E aí tem aquela questão da necessidade hoje, né, das democracias modernas, de incluírem também, além do voto da maioria, o respeito aos direitos de minoria, tá? E aí é que a gente passa para o terceiro elemento, a terceira classificação da democracia enquanto manifestação de decisão, que é a chamada democracia deliberativa. Ela é de autoria de um autor chamado Habermas, tá? Habermas, Habermas. É um autor ainda vivo, tá? Um autor do século XX, mas que ainda vive na Alemanha. E para ele, gente, não importa exatamente o resultado final. Para ele é mais importante o processo para se chegar a esse resultado final, tá certo? Então, ele é adepto de um procedimento, de um debate público, em que, no âmbito da esfera pública, existe a possibilidade das pessoas terem igual possibilidade de discurso, de exporem as suas opiniões, de haver discussões e debates sobre aquele tema que vai ser votado lá no final. Então, para ele, um momento elementar não é o momento do voto, como é para Rousseau, certo? O momento que deve ser destacado para Habermas é o momento do debate público, é o momento que antecede a decisão final. É o momento em que as partes vão, todas as pessoas, né, vão discutir para tentarem chegar em um consenso, né? Pode ser que esse consenso não chegue na realidade, mas a ideia é a busca pelo consenso através da argumentação, através da utilização racional dos discursos. Então, o Habermas, ele tem uma preocupação qualitativa com o resultado da decisão
enquanto a democracia participativa de Rousseau, ela tem uma preocupação quantitativa com o número de votos do final, certo? Não sei se está dando para entender, mas a ideia de Rousseau se preocupa com o final. Ah, teve a maioria dos votos? Teve votos de maioria? Beleza. Então, está preocupado com o resultado quantitativo, se foi sim ou se foi não, desde que tiver contado com a maioria dos votos. Já o Habermas, ele se preocupa com esse momento anterior à decisão, em que haverá uma participação das pessoas na esfera pública com diversos pressupostos para elas discursarem de acordo com a racionalidade em busca de um consenso. Então, quanto mais debate, quanto mais espaço de participação para as pessoas poderem falar e serem efetivamente ouvidas, né, mais a gente vai estar efetivando essa chamada democracia deliberativa de Habermas, né? E aí a questão central para ele é essa questão procedimental do discurso. E aí o mérito dele é entender a democracia, né, como um espaço público de decisão. O fundamento do poder e a legitimidade da decisão final, né, vão ser aferidos pelo grau de participação pública nesses procedimentos institucionais estabelecidos, tipo audiências públicas, fóruns para debates. Então, existe uma necessidade para essa democracia deliberativa de Habermas de institucionalização de canais de comunicação e de deliberação, né? Assim, as decisões, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser compartilhadas com quem vai sofrer com os efeitos dessa decisão, né? Então, enfim, as audiências públicas, elas promovem esse tipo de possibilidade. Então, as audiências públicas, elas são previstas, por exemplo, em alguns processos no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, para aprovação de algumas leis, são realizadas audiências públicas. No âmbito do Poder Executivo também é previsto audiências públicas em algumas situações, tá certo? Que vocês vão ver ao longo do curso de Direito. E aí, essa ideia de fóruns para debates, audiências públicas, elas retratam bem a chamada democracia deliberativa habermasiana. Enfim, essas três democracias, elas podem funcionar no mesmo estado, tipo, é possível ter as três democracias ou elementos das três democracias? Sim. Então, é possível adotar a democracia representativa como regra geral, mas o Estado também promover alguns momentos de democracia participativa direta, como referendo, plebiscito, certo? Aqui no Brasil. E canais também de democracia deliberativa, como a instituição de audiências públicas, como eu já falei, em processos no Supremo Tribunal Federal, em processos legislativos lá no Congresso Nacional e também até no Poder Executivo. Algumas decisões, elas são tomadas a partir da participação da população em audiências públicas. Isso eu não estou falando das decisões do presidente, não, mas o Poder Executivo não é formado só pelo presidente, né? Dentro do Poder Executivo existem vários órgãos e dentro desses órgãos, o funcionamento deles, muitas vezes, né, ou as decisões que são tomadas através desses órgãos, muitas vezes contam com a participação de audiências públicas, tá certo? Quanto mais democrático for o Estado, mais ele vai promover caminhos de participação direta, de democracia participativa russoniana, e mais ele vai promover caminhos de participação deliberativa, como os caminhos de Habermas, né, de procedimentos de comunicação e de deliberação antes do estabelecimento da decisão final, né, isso é que é bastante importante para esse autor chamado Habermas, certo? Então, é possível conciliar as três democracias, e quanto mais o Estado promover canais de deliberação e canais de participação direta, mais esse Estado vai estar, né, proposto a promover também aquela chamada democracia substancial, na medida em que promove um debate para além do voto, né, que promove uma participação política para além do voto. E aí a gente já viu que democracia não é mais apenas a garantia do voto, isso é uma democracia meramente formal, e a gente deve buscar, né, dentro desses pressupostos das democracias modernas, dentro desses canais de participação direta de acordo com Rousseau, ou dentro desses canais de participação deliberativa de acordo com Habermas, né,
a gente deve buscar cada vez mais que o Estado consolide essas práticas, né, essas ferramentas, esses instrumentos de participação, tanto buscando a participação direta, como buscando esses caminhos de discurso, esses caminhos de oitiva da população antes de chegar a uma decisão final, né? Tudo isso é importante para fortalecer, para consolidar uma democracia que ainda está, né, caminhando como é a nossa. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição, tá certo?